Quando é a hora de terminar um relacionamento? Bom dia, meu povo. Bom dia. Aqui, nosso programa matinal. Aquilo que muitos demoram 1 hora para te falar, a gente consegue falar em 20 minutos. E claro, o objetivo do programa é dizer que a grama é verde, né? Você já sabe que a gente precisa dizer que a grama é verde. Caneca bonita aqui. Bom dia, Mal tá na área, Gislane tá na área. Bom dia, meu povo. A gente vem falando essa semana de questões de relacionamento, mas, sempre tem um mas. Por que mas? Porque eu tenho falado muito de vida pessoal aqui e muita gente tem prestado atenção nisso. Outro dia, uma pessoa me falou: Amaro, eu tô percebendo que você fala de relacionamento, mas você tá falando da posição de quem tá assistindo o programa sobre o relacionamento. Exatamente. Então, assim, é claro que eu falo sobre relacionamento, eu vou falar basicamente do casal, dos dois, do namorado, do noivo, mas eu costumo frisar e colocar exatamente o seu posicionamento, né? A minha e a sua postura dentro de um relacionamento. E aí, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Então, Oliver tá na área, a Lívia tá na área, a Stephanie tá na área. E é claro, eu tenho que falar para vocês que vocês comecem o dia fazendo exercício. O exercício do dia é você mexer o dedo para que você possa clicar nesse coração aqui até o seu dedo quebrar. Esse é o exercício do dia no programa de hoje. Meu povo, escreve aí para mim, de preferência em caixa alta, quando é hora de terminar um relacionamento, tá? Quando é hora de terminar um relacionamento, né? Bora lá? Hoje a gente tem história, me mandaram, né? Às vezes eu falo algumas histórias, às vezes não. Eu tenho algumas pessoas e você já sabe disso. No meu perfil tem um link lá onde você claramente você clica lá e você vai cair no WhatsApp do programa. No WhatsApp do programa você pode fazer pergunta, questionamento, falar sobre você, falar sobre o seu vizinho, falar sobre os seus pais. E aí eu pego aquela questão, aquele seu exemplo, sua história. A questão também da sua dúvida. Obrigado, Melissa, sempre bem solícita aqui para nós. Muito obrigado. E eu trago para cá e tento conectar isso com algum tema que eu já havia programado para o programa, ou às vezes construo o tema em cima disso também, tá? Isso daqui que eu vou falar hoje, eu vou colocar a história de uma pessoa e uma sugestão de uma outra pessoa, tá? Vamos falar, Stephanie, vamos ver se o respeito tá dentro disso daí. Olha só que história forte hoje, gente. Hoje a história é forte, tá? Bom dia, Mar. Lá vai. Eu vou chamar ele de Marcelo e ela de Juliana. Tudo bem? Marcelo e Juliana. Bom dia, Amaro. Lá vai minha história. Eu, Marcelo e a Juliana. Somos amaziados, né? Então eles são juntados. Eu assumi um filho que ela teve com outro em outro relacionamento. Eu assumi ele quando ele tinha 8 meses, uma criança pequena. Ele me chama de pai e tem muito amor por mim, tá? Me reconhece como pai. Eu e ela estivemos juntos durante quase 9 anos, mas agora não deu mais. Eu, em algumas brigas, acabei me exaltando e acabei, no momento, puxando o cabelo dela em uma das nossas últimas brigas. Não me orgulho nem um pouco disso, sinto vergonha até de escrever sobre isso. Mas por conta de tantas brigas, estamos nos separando. E eu estou dividido entre isso e os 2 filhos que nós temos. Espero que possa me ajudar, Amaro. Ela disse esses dias que não quer mais, mas que tem um carinho por mim. Fala que não sabe o que é esse sentimento, não sabe o que é esse carinho. Meu povo, eu até cortei um pedaço do que eu queria falar hoje para falar exatamente sobre isso, tá? Não é fácil o relacionamento entre duas pessoas. Para isso que você precisa estar bem com você, muito bem com você, né? Mas a gente tem aqui uma coisa muito perigosa, né?
alguém aqui falou de respeito, a Stephanie falou de respeito, a Krika tá chegando também. Então, veja bem, gente, a gente vai falar de coisa séria aqui. Então você clica nessa setinha aqui e indica para uma pessoa que você sabe que tá precisando, mesmo que ela vá assistir depois. Porque é isso que eu vou falar é muito sério. Quando a gente, dentro de um relacionamento a dois, quando a gente caminha ou chega na questão da violência física, todas as outras violências são bem complicadas. Mas quando ela extrapola e ela parte para a agressão física, a gente tem um problema sério aí. Problema sério aí. Num caso como esse, em que chegou a um puxão de cabelo, chegou a um aperto, empurrar, jogar coisa, ou às vezes bater mesmo, e eu vou dizer isso como homem, e eu espero que vocês entendam isso aí também, homens e principalmente mulheres. Mas eu queria falar exatamente como homem. Acabou. Acabou. Você mulher também, tá? Mas tem uma questão diferente na agressão feminina, e eu não estou defendendo a agressão feminina aqui. Mas eu acredito o seguinte, de verdade. Quando um homem ele chega a agredir uma mulher, mesmo que ele tenha se exaltado, mesmo que ele tenha saído de si, mesmo que ele tenha se extrapolado, ele, aí tem esse movimento todo de querer voltar, de querer, como homem, pegue suas coisas e vá embora. Como homem mesmo, né? Você vai falar que aconteceu, que bateu porque estava nervoso, porque estava bêbado, porque aquele dia houve uma questão. Pegue as suas coisas e vá embora. Não fique insistindo mais com essa mulher. A melhor forma do homem assumir o seu erro é assumindo, claro, a sua prole, mas ele tomar a atitude de ir embora, mesmo que ela queira que ele fique. Mesmo que ela queira que ele fique. Ele tomar uma atitude de que ele passou dos limites. Ele não deveria fazer isso. Ele, de certa forma, fazer esse movimento é um movimento não, mesmo que ele queira voltar, é um movimento de perdão diário para aquilo que ele fez para com a mãe de seus filhos, para com a mulher que um dia ele amou, para o que ele vem chamar isso de amor. Não tem que partir da mulher o perdão, tem que partir do homem de não se perdoar pelo que ele fez. É isso que eu estou querendo chegar aqui. Quando a gente fala de uma agressão física, tem que partir por parte do agressor, principalmente o homem, pela sua questão física. A gente sabe a diferença, a não ser que você case com uma mulher do UFC, você vai apanhar mais, claro. Mas quando a gente está falando de uma agressão física, por esse movimento de você impor uma força maior sobre uma pessoa que você diz que ama, quando se o homem realmente se dá conta disso, ele precisa ir embora, independente se ela peça para ficar, ele fala, eu preciso ir embora, eu tenho que ir embora, era um dever moral meu ir embora, e todos os dias, ele não tem que pedir para voltar, ele não tem que pedir se dá tempo, todos os dias ele tem que pedir perdão. Se não tem coragem, que pelo menos esse afastamento seja o perdão que talvez nunca virá. Então você entende que não é a questão dela querer voltar. Ele, por vergonha própria, não deve mais querer voltar. Ah, Mário, mas e se lá na frente? Lá na frente, mas a primeira atitude deveria ser essa. Primeira atitude deveria ser essa. E jamais partir dele o movimento de voltar, porque ele deveria passar a vida se achando indigno de ter essa mulher de novo nos braços. Esse é o movimento maior de uma agressão física. O movimento maior de uma agressão física seria esse. Um afastamento do agressor por parte dele, que já vai dar a entender um perdão para com ela, mas principalmente uma falta de perdão para com ele. Ele precisa conviver com isso. E por parte dele, ele se achar indigno de voltar a ter essa mulher novamente. Porque ele teve a oportunidade de tê-la e não valorizou. E mais, quebrou, prejudicou, destruiu. Então, por parte dele, um homem de verdade deveria pegar as suas coisas
ao final de um extrapolamento como esse e seguir a sua vida. E ajudar ela e os filhos no que eles precisarem, mas se acharem digno de voltar para esse relacionamento. Ah, mano, mas ele se arrependeu. Arrependimento não quer dizer que terá uma nova chance. A vida é essa, gente. Se você tem um puta emprego e você dá um tapa na cara do seu chefe, o que vai acontecer? Você vai voltar? Não. Acabou. Quando é a hora de terminar um relacionamento? Quando é a hora de terminar um relacionamento? 3 pilares fundamentais, nível 1. Nível 1. Quando acaba o respeito, a admiração e a credibilidade. Então você anota isso daí. Se o seu relacionamento não tem mais respeito, perdeu-se o respeito. Desse respeito se perde a admiração. Isso você assiste o programa que eu falei, só dá para recomeçar se houve um começo. Porque para recomeçar você vai ter que olhar para aquela admiração do começo. Se não teve aquela admiração, você não tem eixo para começar. Seu relacionamento nunca começou, então não dá para recomeçar algo que nunca começou. Então você perde o respeito, ações, comportamentos, a fala. Não precisa chegar à violência física, como foi o caso aqui do Marcelo e da Juliana. A fala. Perde a admiração. Sem essa admiração não tem mais crédito. Se você não tem crédito no banco, você não tem o que pedir, você não tem como sentar na mesa com o gerente. Não tem o que fazer. Se você já deve, a dívida está muito alta, você não tem mais crédito na praça, acabou. Você começa da onde? Da sarjeta, vendendo água no farol. Acabou a credibilidade, você não tem mais crédito com ninguém. Então se você perde o respeito, que começa com o comportamento, se fala, você vai perder a admiração. E aí é o primeiro estágio de não voltar mais. E aí você perde a credibilidade, sabe? Aquele gerente do banco que não quer mais te ouvir, sabe? Vai lá, conversa com o gerente. Não, ele não tem nem o que ele fazer mais. Estágio 1. Isso é o estágio 1 da hora de terminar um relacionamento. Porque no estágio 2, e aí você anota isso daí também, no estágio 2 a gente começa a falar de quê? A gente começa a falar de violência. Então não é mais a falta de respeito na fala. A fala já é violenta. Eu vou te arrebentar. Eu vou te matar. Né? Você e nada, para mim é a mesma coisa. Você é um lixo. Não é em si falta de respeito isso. Já é uma violência contra a pessoa. E aí, segundo estágio, vem a violência física e verbal, psicológica, a violência financeira. No segundo estágio vem a humilhação, onde um começa a querer humilhar o outro. Já é um jogo de gato e rato. Algumas brigas, um vai estar na posição de gato, o outro de rato, e as brigas vão se invertendo. O sentimento, a sensação que um tem pelo outro, sabe o que é? É uma sensação de asco, sabe? É uma sensação de asco. O que é uma sensação de asco, Amaro? Você começa a ter aversão, enjoo, sabe? Muitas clientes minhas, nesses 10 anos de atendimento que eu já tenho, falam de enjoo. E homens também falam, eu sinto náusea quando eu beijo ela, sabe? Dá vontade de vomitar. É triste falar isso, só que a pessoa fala isso no setting terapêutico, claro. Porque é triste você sentir isso por uma outra pessoa, sabe? Eu deito na cama, me dá enjoo, Amaro. Eu sinto, sabe, uma aversão, assim, eu não consigo tocar. Porque já, lá em cima, perdeu o respeito, a admiração, a credibilidade. Aí começa na parte de baixo, na segunda etapa. A gente é muito violenta, mano. A gente se humilha demais. Eu não aguento olhar pra cara dele, eu não aguento olhar pra cara dela. Me dá nojo, me dá asco estar com essa pessoa. Olha que forte isso. Olha que forte isso. Porque aí, meu povo, se você não separa agora, na fase 2, você vai chegar na fase 3. E aí a fase 3, ela é muito pesada, a fase 3. A fase 3, ela começa, é onde você começa a adoecer. A fase 3 você começa a adoecer. Você já não sabe mais o que são suas emoções, os seus sentimentos.
você já não sabe mais de nada, você começa a perder noção de sentimentos, de emoções, você começa a deprimir, você começa a ter fobias, pânico. Fobia é uma coisa, e pânico às vezes chega primeiro que a própria ansiedade, apesar de estar na mesma categoria, né, de questões ansiosas, a fobia e o pânico ela chega porque, sabe, o coração acelera perto da pessoa, no sentido ruim, você começa a suar, você começa a passar mal. Então a fobia e o pânico ela chega muitas vezes primeiro. E aí você vai deprimindo ou você vai ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais ansiosa. Você começa a ter problema de coração, problema de fígado, problema de pressão, problema de intestino, câncer. Esse momento é o momento que você não tem mais escolha, tá? Você perde a sua noção de escolha e você precisa de ajuda. Não tem o que fazer. Você precisa de ajuda. Ou uma ajuda policial, muitas vezes em caso de violência, tá? Você tem ajuda policial, que é uma ajuda social e familiar. Você precisa falar disso com alguém. Você precisa compartilhar se você está sofrendo violência. Você precisa também de uma ajuda psicológica e médica, né? Que é uma ajuda psiquiátrica ou de um clínico geral. E você precisa também de uma ajuda legal. Você precisa de uma assistência, de um advogado. Se chegou no estágio 3, você precisa de ajuda externa. Sozinho e sozinha não dá mais. O estágio 3, onde você está adoecendo, você tem uma confusão mental e emocional muito grande, tá? Você começa a desenvolver fobias, começa a deprimir, ansiedade, você começa a ter problemas cardíacos, né? Problema de intestino, fígado, pressão, coração, câncer. Aqui não dá mais. Aqui não dá mais, aqui acabou. Então a gente tem o estágio 1, onde você perde o respeito, admiração e credibilidade. O estágio 2, onde começa o jogo de violência, humilhação e asco, nojo, náusea. E o estágio 3, onde você começa a adoecer. Você começa a não... O que é o adoecimento? Você não reage mais. Você começa a adoecer por dentro. Você começa a morrer por dentro, sabe? Não é essa questão... A violência física, quando a mulher ou o homem aparece no Datena, lá todo arrebentado, aquilo é estágio 2. O estágio 2. No estágio 3, é por dentro. Você vai morrendo por dentro. Você vai apodrecendo por dentro. Você vai apodrecendo por dentro. E a outra pessoa, não só o homem, mas na maioria sim, mas não só o homem. A mulher também. Bate mais, pressiona mais, seja verbalmente ou fisicamente. Mais. Aqui, às vezes, o agressor não consegue parar mais. E ele nem faz mais, ou ela não faz mais, principalmente ele, as atitudes do nível 2. Quer pedir perdão, quer trazer flor, quer falar que ama. No nível 3, o caminhão já perdeu o freio. Agora veja bem, meu povo. Voltando lá ao Marcelo, a Juliana, o nosso caso de hoje, as questões de hoje. Às vezes no nível 1, respeito, admiração e credibilidade, é um estágio onde dá para arrumar. É um estágio onde dá para cuidar. No estágio 2 da violência, da humilhação e do asco, que é um pouco do caso onde acredito que o Marcelo e a Juliana eles passaram por aí, agora estão totalmente confusos sobre isso, mas a atitude dele agora é fundamental. A atitude do agressor era fundamental. De um não perdão sobre si, mas esse não perdão não de ficar enchendo o saco do outro. Um não perdão de falar assim, eu perdi e não mereço mais esse colo. Pega a sua malinha e vá. Ah, e se voltar daqui a 5 anos? Mas eu não tenho como prever as coisas. Mas essa primeira atitude ela é fundamental. E não encher o saco. O máximo é falar assim, ó, o filho tá precisando de quê? É o quê? É hoje que deposita a pensão? Quanto que vai ficar? Eu vou me virar porque eu não mereço mais esses braços que um dia me amou. Eu não mereço mais esse coração que um dia permitiu que eu entrasse aí dentro. Essa é a postura mais séria do agressor. Uma postura de não perdão para si. É forte isso, mano? Lógico que é forte. É lógico que é forte. Porque esse não perdão imediato é que vai salvar ele desse inferno que ele está entrando. Depois ele vai resolver esse não perdão sozinho, lá fora. E no caso de agressão pelo lado da mulher, atitude, a mesma. Também não é digna de entrar nesse coração que um dia amou, cuidou e protegeu ela. Sai fora. Começa com esse não perdão. Fala, não vou falar nem de voltar. O que eu fiz acabou. O que eu fiz já passou dos limites. Então eu pego as minhas coisinhas e vou virar a minha vida. Aí resolve as questões do filho, essas questões todas. Esse primeiro movimento de não perdão, ele é fundamental.
Fundamental. E não é o não perdão, falar, eu não me perdoo, eu posso ficar, você me ama. Não. Mesmo que você goste de mim, mesmo que você me ama, eu não sou mais digno de receber esse amor pelo que eu fiz. Maturidade. Errou, cacete, errou. Sabe quando você bate o carro e você sabe que você fez merda, porque sei lá, você passou o sinal vermelho, porque você não estava prestando atenção, estava no celular, desce do carro já com a culpa. Fala o seguinte, você tem seguro? Eu tenho, vamos resolver aqui, ou não tenho, é o seguinte, eu vou pagar. Passa logo a régua. Ah, não, vai brigar, vamos... Pô, é o seguinte, eu tava no celular e errei, acabou. Não, 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 cara, não tem, eu vou pagar, acabou, não tem conversa. Então vá pagar sua culpa com você, não fique enchendo o saco querendo voltar, perdão, flor, sabe? Vá pagar sua culpa. Assuma e vá pagar, porque o que acontece com o agressor é que ele assume a culpa, mas não quer pagar. Não só o agressor, como eu e você muitas vezes. Assumir a culpa é querer também pagar a culpa. Então no estágio 1, quando a gente está falando de respeito, admiração e credibilidade, é possível salvar. É possível salvar, tá? É possível salvar. A agressão verbal, né? A agressão verbal, ela entra, se ela tiver no nível de violência, humilhação, e a questão maior da agressão verbal, Elaine, é se tá surgindo esse asco. Esse que é o fundamental. Porque assim, o que é agressão pra mim pode não ser pra você. Às vezes o casal já tá tão acostumado que mandar o outro ir tomar no, sabe? Aqui em casa, se mandar o outro tomar no, pra mim, para mim e pra minha esposa, é uma agressão, é uma extrema violência. É uma extrema violência. Mas para alguns casais, isso faz parte do cotidiano. Então, o que vai regular isso? É o asco. Tá tendo aversão, enjoo, náusea. Já começa a aparecer ali algumas questões vinculadas ao próprio pânico, ansiedade, tremedeira, suor, coração acelerado quando tá perto, quando tá chegando perto. Então, é isso que vai mensurar. Porque se eu falar que a agressão verbal é considerada estágio 2, depende da comunicação do casal. Tem casal que a comunicação é assim desde a época do namoro, sabe? Um manda o outro se fu, o outro seu filho dá, né? Então, assim, sabe? Já não é mais uma violência, é a comunicação normal dos dois. E aí fica difícil, né, da gente mensurar, tá? Agora, se você acha que tá entre a... Vocês todos, né? Todo mundo que tá aqui. Se vocês acham que tá entre a 1 indo pra 2, é interessante que você assista os outros programas, né? Assista programas fundamentais. Tem um programa que eu falei sobre amar a totalidade da pessoa e odiar as partes, tá? Tem um programa que eu falei, né, sobre amar a si e amar o outro. Tem o programa de ontem que eu falei sobre como mudar alguém. Então, se você está um pouco confuso e confusa nesse eixo, é necessário que você assista os outros. Ou também, claro, vá buscar auxílio profissional, que vai te ajudar a entender que eixo você está. Estando no nível 1, dá para arrumar de uma forma fácil, simples. Como assim, Amar? Às vezes é começar a alinhar a agenda. O que é alinhar a agenda? Vocês dormem e acordam mais ou menos no mesmo horário. Poder, de vez em quando, se organizar para ficar um pouco de tempo só, sem os filhos. Porque o casal, quando está em crise, ele gosta de pôr gente no meio. Então tá sempre chamando um amigo, um vizinho, aquele casal amigo. Sempre tá pondo gente no meio. Os filhos, então, estão sempre no meio. Então começa a tirar os filhos. Começa a construir algumas atitudes, um exercício junto, fazer uma comida junto, né? Começa a aumentar o vínculo, o toque. E começa, claro, a dar mais atenção, a estar mais presente. Isso são coisas que eu posso depois, em um outro programa, estruturar melhor isso. Mas para você entender um caminho para quem está ali no nível 1, indo para o nível 2. Né? Fala assim, Amaro, eu acho que tem jeito ainda, me despertou alguma coisa aqui esse programa de hoje. É esse caminho, tá? É esse caminho que você vai seguir. Assistir os outros programas, principalmente os temas relevantes a esse retorno, tá? E também começar um eixo de atitudes. Começar um eixo de atitudes, tá? Então, assim, a gente falou que eu fico impressionado com a quantidade de famílias que só se tratam na ignorância. Mas hoje tá normal, né? O discurso, né? A fala parece que tá falando com o cara do futebol, né? Parece que tá falando com uma amiga que falou mal do cabelo. Então, né? Então, assim, meu povo, tema forte. Vocês viram que eu usei um exemplo real, né? O exemplo do Marcelo e da Juliana. Então, presta atenção nesses 3 estágios e aí, possivelmente, o seu relacionamento esteja chegando ao fim, tá? Porque essa pessoa que me falou, não o Marcelo, a Juliana, uma outra pessoa que deu a questão do tema,
que me indicou a questão do tema, falou assim, Amaro, às vezes você fala muito sobre como fazer para dar certo. E tem uma amiga minha que não dá mais, eles já estão se machucando, ela já tá passando mal, ele já tá. E eu me alertei para isso. Porque às vezes dá a entender que eu só quero que as coisas. É lógico que eu quero que todos os relacionamentos dêem certo. E eu acho, pela minha experiência, que mais de 90% dos relacionamentos é possível dar certo. Por que, Amaro? Porque são coisas bestas, coisas bobas, coisas de imaturidade. Dá para dar certo. Isso é minha experiência pessoal e principalmente profissional. E eu faço isso no meu consultório, eu faço isso nos meus atendimentos. Por quê? O casal não consegue ver que a grama é verde. Eles estão vendo grama azul, eles estão vendo a grama do vizinho, eles estão vendo. Arrancaram toda a grama já do quintal, né? Mas tem casos, e eu trabalhei com casos, e não são poucos, de que terminou mesmo. Por quê? Porque já estava do 2 pro 3. Às vezes o caminhão já está sem freio, não tem o que fazer. E às vezes precisa separar para preservar a vida de ambos. Precisa separar. Então, assim, eu precisava falar sobre isso hoje e eu preciso de você. Para quê, Amaro? Tem muita gente que precisa assistir esse programa de hoje. Muita. Eu conheço uma meia dúzia e você com certeza conhece bem mais do que meia dúzia. Então você indica esse programa. Amaro, a pessoa não quer, então você marca um bolo com a pessoa, né? Um café. Senta junto e fala, meu, é 20 minutinhos. Vamos assistir que vai ser bom pra você, pra gente poder. Eu acho que outra pessoa falando o que eu já tô falando pra você todo dia é melhor. E aí vocês assistem junto esse programa aqui, tá bom? Gente, como eu disse, o que muitos demoram 1 hora pra falar, eu te falo em 20 minutos, às vezes em 25 minutos, tá bom? Um forte abraço. Preferem ter razão a ser feliz. Exatamente, Gi. Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar sentar junto com a pessoa. Senta junto, aperta o play do programa de hoje e fala assim, ó, meia horinha é o tempo da gente comer esse bolo aqui, tomar esse café, que você precisa ouvir esse cara aqui. Beleza? Gente, um forte abraço, ótimo dia. A gente tá nos stories, hein? Eu quero pergunta de vocês hoje. Tchau.